Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Veiga, eu sou professor hoje e Community Manager aqui na FIAP e eu vim trazer um conteúdo muito especial para vocês que foi construído com muito carinho para falarmos um pouquinho sobre inteligência artificial, né? E para ser mais específico, falar um pouquinho sobre inteligência artificial por dentro das empresas, o como nós precisamos entender, como nós podemos utilizar, o que a gente precisa saber para poder implementar a inteligência artificial e por que é tão bom utilizar esse modelo de inteligência dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa empresa, aprender esses conceitos e otimizar as nossas entregas, otimizar os nossos resultados. Mas é claro, devemos entender tudo isso sem perder o nosso lado humano, sempre deixando o que é para a máquina executar e sempre dar o maior valor possível para o lado humano. Tudo bem? Então, preparei alguns slides, algumas dicas e também preparei algumas macetes para se utilizar algumas inteligências e eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Vamos então seguir por uma parte mais teórica, que eu tenho aqui alguns slides, né? E antes de tudo, eu gostaria de trazer para vocês aqui o porquê, então, que a gente tem que entender inteligência artificial. E existe inteligência artificial além do chat GPT? O que existe além? Como que nós podemos utilizar? Nós vamos entender tudo isso nessa aula, mas para olhar o futuro, entender as tecnologias que estão chegando, eu preciso entender um pouquinho do passado. Eu preciso entender quando foi que a máquina ganhou esse poder e quando foi que a máquina se tornou necessária para as nossas atividades do dia a dia e por quê. O porquê eu acho que é o mais importante de todo esse contexto. Porque eu entendendo a necessidade da máquina e a necessidade do homem em utilizar a máquina, eu consigo entender também essas novas tecnologias, essas novas inteligências e como e quando eu posso aplicá-las para tirar maior proveito de suas habilidades, beleza? Então, como eu falei, para olhar um pouquinho para o passado, seria legal a gente começar pela Revolução Industrial e entender o conceito das máquinas trabalhando junto com o ser humano. E quando eu falo de Revolução Industrial, a primeira coisa que se pensa é no conceito. O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a área em que o ser humano começou a criar mecanismos, e esses mecanismos para auxiliá-lo dia a dia durante as suas atividades de trabalho. E essas máquinas, o conceito delas foi evoluindo, assim como a nossa atividade por meio do trabalho. Então foi uma evolução em conjunto, evolução da máquina e evolução do trabalho. E esse trabalho, essa máquina, acompanharam também a evolução do ser humano. Hoje nós estamos vivendo a quinta revolução industrial. Nós passamos então pela criação das máquinas, esteiras de projetos, automações, comunicações, e hoje nós estamos trazendo a máquina para um nível mais humano. Só que ela não deixa de ser uma máquina. Então eu preciso entender aonde e quando uma máquina pode fazer o papel do ser humano sem que ele perca a sua essência, sem que o ser humano perca também as suas habilidades motrizes, beleza? Falando de passado, então, vamos entender aí como foi o conceito das revoluções industriais, né? Nós tivemos a primeira revolução industrial, por volta de 1850, 1860, e seguindo o contexto da primeira revolução industrial, nós tínhamos algumas atividades de trabalho que eram atividades do campo, atividades de transporte e atividades de certa forma que pode ser chamado de logística, tudo bem? E sobre essas atividades, nós tínhamos também a utilização de alguns equipamentos ou de alguns meios de trabalho. E esses meios de trabalho vinham muito por força animal e também por força que pode-se dizer humana, na qual o ser humano ele ia lá e executava alguma atividade. Qual era o problema que se destacava nesse conceito? O problema que se destacava era que o ser humano ele tem um nível de estresse, ele tem um nível de cansaço, assim como os animais. Os animais também possuem esse nível de estresse e esse nível de cansaço. Foi quando foi
encontrado uma forma de otimizar esse processo para que nós possamos eliminar a força humana ou reduzir a força humana e a força animal de atividades extremamente desgastantes, como, por exemplo, arar a terra, como, por exemplo, fazer grandes transportes de charrete, coisas do tipo. Então, qual que era o conceito a ser aplicado? Construir máquinas que pegassem esses trabalhos que eram de extrema repetição e também de extremo desgaste e substituir por essas máquinas. Então, nós tínhamos lá os trabalhos, as atividades humanas, as atividades animais, e foi construído modelos mecânicos que pudessem ficar repetindo e repetindo todas essas atividades. E sobre esse conceito, então, nasceu-se assim as primeiras máquinas e também nasceu a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, então, ela é marcada com o nascimento das primeiras máquinas e também com a substituição da força humana e animal nesses tipos de atividades específicos que exigiam muita força ou trabalhos árduos por longo período. Beleza? Porém, não foi na primeira revolução industrial que tudo aconteceu, né? Existiu um tempo, existiu um caminho a se seguir. E o caminho a se seguir passou para a segunda revolução industrial, que foi o quê? Lembra das primeiras máquinas que foram construídas, das primeiras máquinas que foram formadas? Então, seguindo por esse conceito, as pessoas começaram a ver a necessidade de ter essas máquinas mais próximas. Elas eram boas. Todos viam a utilização ou a utilidade de, por exemplo, ter um carro substituindo uma charrete ou ter um trem para longas distâncias. Isso foi algo muito bom para a nossa sociedade. E para que pudesse existir mais desses mecanismos, mais dessas máquinas, foi necessário a criação de uma esteira de trabalho. E essa esteira de trabalho foi o estopim para a segunda revolução industrial. E essa segunda revolução industrial, então, ela é marcada por seres humanos fazendo a reprodução em massa daquelas máquinas que foram criadas e foram adaptadas e foram construídas na primeira revolução industrial. Então, se a gente pegar isso, aqui está por volta de 1900, 1910, 1920, até um pouquinho antes, você tem essa cadência de esteiras de produção. Podemos dizer que até aqui mais próximo, 1950, 1960, eu acredito que muitos de vocês devam ter algum parente que já trabalhou, por exemplo, numa Ford, numa Mercedes, numa Volks. Todos eles trabalham em atividades como, por exemplo, ferramenteiro, torneiro mecânico, trabalhavam em atividades de reprodução de construções ou de mecanismos, sejam eles carros, sejam eles máquinas a vapor, sejam eles máquinas a combustão. Essa revolução, então, ela é marcada por essa esteira de trabalho que era considerada constante, não podia parar. Mas nós tivemos mais um desafio. E qual foi o desafio? Trabalhos, de novo, repetitivos e desgastantes. Óbvio, agora com menor carga de trabalho, menor peso ou menor força de execução, porém, ainda assim, de forma muito repetitiva. E aí eu trago aqui uma cena do famoso filme aí do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, no qual ele está ali, apertando porcas, enquanto ele tem dois companheiros dele martelando essas porcas. E isso era uma atividade que era considerada corriqueira dentro dessas grandes empresas, porque nós tínhamos muito a ser feito em curto período de tempo, então a pessoa que trabalhava ali durante longos períodos fazendo a mesma atividade. Porém, pessoal, como eu falei para vocês, essas atividades que eram repetitivas, elas tinham também o seu desgaste, ela tinha também os seus problemas. E esses desgastes agora eram bem menos maquinários, ou eram bem menos animais, e eram muito mais os desgastes
humanos. E o desgaste humano por conta de cansaço, por conta de repetição. Então, muitos problemas nasceram com essa questão também. Eu acredito, como eu falei, muitos de vocês têm parentes que trabalhavam nessas firmas e acabaram tendo algumas doenças, como bico de papagaio, problema na visão, por algumas atividades, ou problema no tendinite, por conta dos braços. Atividades repetitivas, elas trazem um desgaste para o ser humano. E isso foi o estopim para trazer, então, a terceira revolução industrial, que foi considerada uma revolução das máquinas. A terceira revolução industrial, ela é considerada a revolução das máquinas. Por quê? Antigamente, as máquinas elas tinham as atividades de grande porte para serem executadas. Como eu falei anteriormente, ela tinha as atividades aí de fazer força, então longas distâncias, carregar materiais muito pesados, carros, caminhões, trens, até mesmo um avião. Então, elas eram utilizadas muito no campo, nas cidades como meio de transporte e também para outros pontos que exigiam muita força, né? Porém, as atividades micro, as atividades pequenas, ainda ficava muito na mão do ser humano. Com essa revolução industrial, pensando no desgaste que era causado no ser humano na segunda revolução industrial, foi se criando máquinas que pudessem fazer atividades micro. O que eram as atividades micro? Eram as atividades básicas de colocar peças, atividades básicas de parafusar, soltar, atividades de solda e todas aquelas atividades que tinham um desgaste humano muito aparente. Eram aquelas atividades que traziam esse desgaste ao extremo. E essas máquinas, elas tinham as suas funções e cada uma delas começavam a fazer ali as suas produções, como nós podemos ver aqui, ó, como eu falei para vocês, essa daqui é uma esteira mecânica no qual a gente vê ali uma produção de carros sendo utilizada. Agora eu quero fazer um parênteses aqui com vocês para que vocês entendam um conceito. As máquinas foram criadas para substituir atividades animais e atividades humanas. Mas não foram todas as atividades. Pensem comigo o seguinte: elas vieram para auxiliar o ser humano na troca de atividades repetitivas, desgastantes e pesadas. Elas não vieram para tirar algum outro tipo de trabalho do ser humano que não fosse desses parâmetros. A máquina, ela veio para isso. E quando uma máquina nasceu-se com ela também diversas profissões. Eu sou um dos fundadores de uma das maiores comunidades de inteligência artificial do Brasil, a AI Brasil, e uma das coisas que nós temos como foco dentro da AI Brasil é desmistificar o uso da inteligência artificial. Por quê? Ela não vai roubar nosso emprego. Ela não tem essa capacidade. Ela pode substituir tarefas mecânicas, repetitivas e desgastantes. Porém, ela não veio para roubar o seu trabalho. Por quê? Ela não tem todas as habilidades específicas que o seu trabalho deveras exige. Tudo bem? Então, quer ver um detalhe que eu gosto de citar muito nas minhas aulas e deixarei bem claro aqui para vocês? Quando a gente teve a primeira revolução industrial lá, a gente tinha as charretes que eram puxadas por cavalos ou por bois, e indifere. Quando nós tivemos essa troca para máquinas, sim, nós tivemos alguns profissionais que cuidavam dos animais ou que cuidavam das charretes, os construtores das charretes, as pessoas que cuidavam dos animais, eles tiveram que ser realocados. Isso é uma verdade, não vou negar. Porém, com a chegada do carro, olha a quantidade de profissões que nasceu junto com ela. E, com a chegada dessas profissões, também oportunidades. Então, hoje, para um carro andar na rua, tem cerca de 7, 8 profissionais na rua, não estou falando dentro de fábricas, estou falando na rua, que auxiliam caso você tenha algum problema. Desde o frentista do posto de gasolina,
Sim, esse cara ele ganhou o emprego porque chegou o carro a combustão, até mecânicos, eletricistas, funileiro, borracheiro, instrumentistas. Eu trabalhei como técnico instrumentista que cuida do painel dos carros. Olha quanta gente teve e ganhou uma atividade por conta de ter esse carro, por conta de ter esse mecanismo mecânico disponível, um automóvel. Então, pessoal, olhar para a inteligência artificial e falar que ela pode roubar o nosso emprego, não é melhor a gente olhar e pensar quantos empregos estão nascendo com essa nova tecnologia? Olha o computador. O computador é outra coisa. Quantos computadores hoje a gente não tem no mundo? Antes do computador, não existia, por exemplo, o trabalho de programador. E hoje é uma das atividades que mais tem poder. E esse poder aqui dentro mesmo da Alura, porque nós ensinamos vocês a serem programadores, a serem especialistas em dados. Então, pessoal, não é porque uma nova tecnologia nasce que ela mata tudo que tinha por passado. Ela sim vai tirar determinadas coisas, porém, ela abre oportunidade para nossa evolução e para que nós cheguemos naquilo que o ser humano tem como ápice e foco para poder evoluir, que é a criação. Beleza? Então, voltando aqui para os slides, pessoal. Nós chegamos então nesse ponto no qual as máquinas começaram a fazer tarefas micro e repetitivas. E faziam isso por longos períodos, faziam isso literalmente no formato que nós chamamos de 24/7, né? Trabalhavam 24 horas todos os dias da semana. Mas essas máquinas também sofriam desgastes. E nasceu-se com esse desgaste um problema muito maior, apesar de que uma doença também é um problema muito grave, mas nasceu um problema muito maior para empresas e para indústrias do que somente a troca de um colaborador ou coisas desse tipo. Por quê? Agora, quando essa máquina apresentava um desgaste, ela começava a trabalhar de forma errônea. E seguindo esses slides que vocês podem ver aqui, imagina uma máquina dessa trabalhando de forma errada. Ela coloca uma peça de forma torta. No final, ela vai estragar completamente toda uma esteira de produção. Digamos que uma esteira de produção produza 500 carros por dia e essa máquina está 2 dias com esse desgaste e com essa folga e com esse defeito, podemos considerar que, então, foram 1.000 carros perdidos. Quanto é isso em valor financeiro para nós que trabalhamos dentro da empresa? Então foi necessário agir e foi necessário criar formas de trabalhar a manutenção, não só a corretiva, aquela que se descobre depois que deu um problema, mas trazer a manutenção preventiva para todas essas máquinas, para evitar aquilo que nós chamamos dentro da indústria, dentro da empresa, de recall. Se vocês, então, já tiveram um problema no seu carro, na sua moto, onde aparecem mais esses defeitos, e a tiveram que levar para trocar determinadas peças dentro de um recall, basicamente é considerado por conta desses problemas maquinários. Mas aqui não morreu a máquina. Aqui ela evoluiu com a inteligência do ser humano. E aí nós entramos para a quarta revolução industrial, aquela que nós chamamos de revolução da conectividade. Revolução da conexão, pessoal. E falando de conexão, aqui a gente entra de forma muito, muito legal no conceito de que as máquinas, elas começaram a conversar. As máquinas, elas começaram a falar. E, Fernando, como assim as máquinas falaram? Como assim as máquinas, elas começaram a se comunicar? Explica isso melhor.
Quando nós temos essas máquinas funcionando lá na nossa terceira revolução industrial, a partir da quarta foi instalado e foi colocado nelas sensores, e não só os sensores. Sensores seriam como os sentidos do ser humano. Então nós temos tato, olfato, paladar, tudo aquilo que nos faz ter percepções do nosso ambiente. Essas máquinas até já tinham alguns desses. Porém, elas não sabiam para onde mandar essa informação. Pensa comigo o seguinte: se eu me machucar, se eu apertar minha mão aqui e doer, se eu sofrer alguma coisa, eu vou ter que me comunicar com alguém ou com alguma pessoa para que eu seja resgatado, para que eu tenha um tratamento. Foi isso, esse conceito que foi aplicado em nossas máquinas. Então, o que elas faziam agora? Além do seu trabalho, elas pegavam essas informações de atividade, calibração, e iam mandando de volta para um servidor. E todas essas máquinas iam mandando essas informações para que alguém pudesse ler, para que alguém pudesse entender esses dados, porque existia também os protocolos, né, para que nós possamos ter essa comunicação máquina-máquina ou máquina-homem. E a partir desses dados, a partir dos dados que eram levantados, aí sim era tomada uma decisão. Olha, tal máquina começou a apresentar determinado defeito. Parem as máquinas, parem a esteira, nós temos 1 hora para corrigir esse defeito, antes que nós percamos toda a nossa linha de produção. Então, notaram que agora, aquilo que eu tinha falado para vocês, que era de 2 dias para notar uma perca, 1 dia para notar uma perca, quando a máquina informa que ela começou a ter um problema, você pode acionar e ativar ela na hora, ou desativar ela na hora, para poder ir lá e fazer sua correção. Então, pessoal, esse é o conceito a ser aplicado aqui, na quarta revolução industrial. É o conceito de que essa máquina ela pode ter uma determinada inteligência para que ela possa se comunicar e fazer determinadas ações para que o nosso dia a dia possa ter menos perca de tempo e desgaste. A máquina avisa o homem quando ela deve ter a sua manutenção. Agora eu vou sair um pouquinho do âmbito da indústria, né? A indústria é o meio mais simples para mostrar todo esse conceito, mas agora eu quero trazer para vocês ao nosso ambiente, ao ambiente da nossa casa. Na nossa casa nasceu-se também algumas inteligências que nos auxiliam no seu dia a dia. Eu aqui dentro de casa tenho uma assistente virtual. Ela tem inteligência artificial? Em alguns módulos, ela tem sim, mas ela me auxilia dia e noite nas ações que eu preciso dentro do meu ambiente. Quer ver uma delas? Alexa, apaga a luz do escritório. Tudo bem. Alexa, acende a luz do escritório. Tudo bem. Esse foi um exemplo simples de uma assistente virtual me auxiliando numa coisa também simples: acender e apagar uma lâmpada. Para nós, para mim que estou aqui no escritório, que eu tenho o interruptor aqui atrás de mim, isso é algo bem simples. Mas eu vou trazer isso aqui para um problema que você poderia ter no seu dia a dia. Sabe, talvez você tenha uma casa grande, ou talvez você tenha uma casa com cômodos distantes. Você foi lá, chegou de noite cansado, tomou seu banho, deitou na sua cama, você olha para o lado, para sua porta, você lembra que você esqueceu a lâmpada da sua cozinha acesa. Para você que não tem uma tecnologia como a assistente virtual ou qualquer outro desse conceito, o que você teria que fazer? Olha o esforço. Você teria que se levantar da sua cama, caminhar até a sua cozinha, desligar a sua lâmpada e fazer de volta todo o percurso, até sua cama com a luz apagada. Aí, ou então você tem aqueles modelos, né? Você vai acendendo as luzes para ter um alto consumo de energia, a gente não pode negar, porque acender e apagar a luz, por mais que as nossas lâmpadas elas sejam econômicas, é um gasto de energia. Gasto, consumo.
Aí você vai lá e depois você volta apagando. Apaga da cozinha e já volta apagando corredor, quarto, sala, blá, 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 até você chegar na sua cama. De um jeito ou de outro, você tem uma perda. Primeiro, desgaste físico humano, que você já estava deitado depois de um dia cansativo, e desgaste também da sua casa, no caso das lâmpadas, ponto de energia, etc. Agora eu vou citar um outro exemplo que poderia acontecer também. Você saiu de casa, estava um dia de sol, eu moro aqui em São Paulo, então se você mora aqui em São Paulo, você vai se identificar com isso também. E você teve um problema. Saiu aqui com sol, começou a dar 1 hora da tarde, céu fechou, clima frio, céu escuro, começou a chover. E você deixou a sua janela aberta. E aí, pessoal, não tem muito o que resolver, né? Choveu, molhou, infelizmente você vai perder ou você vai ter um problema quando chegar em casa para secar esses itens ou até mesmo ter uma sorte de nada ser queimado. Vai que você tem alguma coisa perto da janela, uma televisão, um videogame, uma máquina de lavar, alguma coisa desse tipo, você acabará perdendo. Tudo bem? Agora, se você tem uma tecnologia conectada ao IoT, você poderia simplesmente olhar o seu celular e desligar ou fechar aquela janela, desligar aquela luz. Eu estou com o meu celular aqui e eu tenho todo o controle da minha casa, não só pela Alexa, mas por ele também. Então, pessoal, a tecnologia ela veio para nos auxiliar nas nossas atividades, que são desgastantes, repetitivas e também causam desgaste. Beleza? Fernando, então o mundo está perfeito. Chegamos, então, no ápice da tecnologia, porque se ela substitui quase que todo o trabalho que é considerado cansativo, desgastante, o IoT chegou para suprir tudo isso. Não, ainda não. Por quê? Ainda existe um outro desgaste, e esse eu considero pior do que todos os desgastes físicos e desgastes mecânicos que nós possamos ter. É o desgaste mental. E para o desgaste mental, a gente aprendeu e a gente nasceu com a nova tecnologia, a tecnologia da quinta revolução industrial, a inteligência artificial. Quando nós falamos de inteligência artificial, pessoal, no conceito bem breve de toda a sua atividade, nós temos que pensar que a inteligência artificial é o conceito de se pegar a inteligência humana e aplicar de forma artificial a um desses equipamentos que nós conhecemos. Só que agora ele não nasceu com foco mecânico para fazer atividades. Ele nasceu com foco em inteligência, em conhecimento e em atividades mentais. E aí você se pergunta, mas Fernando, é necessário isso? Desgaste mental é o que causa boa parte da depressão que nós temos hoje. Desgaste mental causa muito mais cansaço do que o desgaste físico, porque pode ver, as academias estão cheias de gente e as pessoas estão lá para se desgastarem fisicamente. E às vezes, nesse desgaste físico, recuperar o mental. O desgaste mental, você não tem formas ali tão simples de se barrar. Você usa a sua mente o tempo todo. Mas que tal usar a sua mente para aquilo que é de necessidade? Aquilo que uma máquina não pode substituir você. Agora, fazer planilha com soma de mais e menos, isso uma máquina pode fazer por você. Fazer leitura de textos ou escrever alguns relatórios que são repetitivos, para um advogado ficar fazendo diversos tipos de acordos, escrever acordos, isso é repetitivo. Exige muito do conhecimento dele. Exige muito do conhecimento dele de forma repetitiva, pessoal. E aí,
nós entramos com a inteligência artificial para pegar esses trabalhos mentais repetitivos e substituí-los de forma que seja comum a todos. Beleza? Então, quando nós falamos de inteligência artificial e a troca dos modelos de pensamento de máquina, digamos assim, tentar tornar uma máquina o mais humano possível, a gente tem que estudar não a máquina, sim o homem. E entender o que faz do homem ter essa sua própria inteligência. E de forma básica, a gente dividiu esse processo em uma pequena ramificação, que é essa que eu mostro para vocês aqui em slide, na qual nós temos algumas vertentes, como, por exemplo, Machine Learning, Natural Process, Speech, Vision, Planning e por aí vai. Isso são formas, isso são atividades humanas que a nossa tecnologia começou a absorver. E aí eu quero lidar aqui de forma bem simples, falando com vocês, por exemplo, de Machine Learning. O pessoal fala de Machine Learning de uma forma que, nossa, Machine Learning é isso, Machine Learning é aquilo, e de forma bem simples. Eu gosto de falar que Machine Learning não se passa de pedagogia para robôs. Da mesma forma que você ensina um ser humano a andar, a ler, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas já passaram muito provavelmente por isso. Vamos ensinar uma criança a fazer a letra A. Você não sabe, mas para uma máquina você está ensinando para ela o que é um token. Token que você usa hoje no chat GPT. Vamos ensinar uma criança o que são números, a comparar imagens, a comparar produtos. Isso aqui é um controle, isso daqui é um celular. Você mostra. A gente está falando de Machine Learning aplicado a um outro modelo de inteligência artificial chamado de visão computacional. Então, tudo isso foi separado e segregado nessas ramificações, pessoal. Então, nós temos aqui, quando a gente fala de Machine Learning, a gente está falando de Deep Learning, conhecimento profundo sobre determinadas coisas. Então, eu falo que isso aqui é um celular e eu vou falar características específicas desse celular, para que ele reconheça esse celular. Aprendizado não supervisionado, aquele que eu já dou todo o conteúdo que você precisa para trabalhar, e você simplesmente pega esse conteúdo e começa a alterar de acordo com as suas entradas. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Aprendizado supervisionado, quando a gente fala de Natural Language Processing ou processamento de linguagem natural, entender isso aqui, fala, coisa que nós estamos tendo aqui entre nós. Então, Text Generation, não sei se vocês sabem, mas o primeiro meado de inteligência artificial, depois que ela voltou do seu inverno, foi em vertentes de texto para classificação. Então, primeiro você aprendeu a entender um texto, que era, por exemplo, entender uma pergunta, tirar informações. Eu quero uma pizza. Então, ele quer uma quantidade pizza. Quem trabalhou com Watson aqui, quem trabalhou com IBM, sabe muito bem do que eu estou falando. Até hoje, até o conceito de hoje, que nós temos aí o question answer, o texto, geração de texto, no qual a gente lança perguntas e ele traz respostas. Ou a geração de textos que ele pega diversos textos e faz um agrupamento para poder entregar um resultado, né? Ele faz uma sintetização. Aí nós temos os sistemas experts, que são aqueles sistemas mais voltados para atividades específicas, sabe? Aquela atividade que determinado ser humano sabe fazer muito bem. Speak to text, text to speak. Quando eu falo para minha assistente virtual, faça tal coisa e ela consegue me entender, é aqui que está a inteligência, pessoal. Speech to text. Eu falei, ela transformou em texto e executou. Ela não entende de fato e ela não faz a conversão direta da minha atividade, mas ela tem um conversor de texto que quando eu falo alguma coisa, ela pega. Se vocês utilizarem, por exemplo, a Siri ela tem esse conceito também, na qual você fala e ela vai escrevendo para você aquilo que você falou. Ei, Siri, a minha não quis me responder hoje. Então, nós temos Visual Recognition ou Machine Vision, criação de objetos ou de coisas através de máquinas, criação de reconhecimento de imagens, planejamento, e aí agora aquela ramificação de robótica virou somente uma ramificação.
muito poderosa. Deixo para vocês aí o nosso robozinho, o nosso cachorro lá na FIAP, o cão robô, o Fiapinho, que ele segue os conceitos de robótica e inteligência artificial. Nós temos aí os robôs da Festo. Quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, eu vou tentar deixar os links para vocês, mas vocês encontram também todos eles lá no nosso canal do YouTube. Então, tudo isso são ramificações da inteligência artificial. E aí, quando eu falo de tipos de aprendizado, eu estou falando de machine learning, eu estou falando de aprendizados que são voltados àquilo que eu falei para vocês. Machine learning não passa de uma pedagogia para robôs. Por quê? Quando a gente pensa no aprendizado supervisionado, é literalmente eu mostrando e classificando coisas, assim como eu faria para uma criança. Ó, isso aqui é um controle. Aí eu vou lá e pego outros controles e vou mostrando para que ele entenda. Ó, isso aqui é um celular. Isso daqui é um mouse. E depois eu vou mostrando e ele vai entendendo. E quando eu pergunto ou faço alguma atividade, por exemplo, pega o celular para mim, a pessoa vai no seu conhecimento lembrar o que é um celular e vai trazer o aparato celular para você, porque ela se lembra que um dia você mostrou. Da mesma forma, para máquinas, eu poderia falar assim, ó, querer, verbo querer, eu quero comprar. Eu quero comprar. Então, ela vai entender que é o verbo querer e o verbo comprar. Não é vender. Você já mostrou para ela que aquilo é comprar. E aí você vai dar opções de resposta voltadas a comprar e não a vender. E você faz essas assimilações pedagógicas por meio tecnológico para que você possa treinar as suas máquinas. E outro meio que nós temos é o meio voltado para o não supervisionado, pessoal. E no conceito de IAs não supervisionadas, eu gosto de deixar bem aparente aqui a Netflix e também o Spotify, né? Você vai no seu Spotify e você ouve determinada música. Ou você vai na Netflix e procura um filme em específico. Sei lá, eu gosto muito dos filmes do Jim Carrey. Fui lá e assisti Todo-Poderoso. Quando eu assisti o Todo-Poderoso, ao final, o que ele faz comigo? Ele me recomenda. A inteligência artificial está nessa recomendação. E adivinha o que ele me recomenda? Ele me recomenda outros filmes que tenham o Jim Carrey, que sejam de comédia, que tenham determinada duração, que tenham outros atores em paralelo ao Jim Carrey. Por exemplo, se eu assistir o Todo-Poderoso, é muito capaz que ele me apresente, por exemplo, o Sim Senhor, porque são ambos os filmes que têm coligação, mesmo ator, mesmo tema, e assim por diante. E quanto mais você vai assistindo filmes, ele vai entendendo o seu gosto, é como se ele tivesse tags e fosse marcando. E você vai entendendo esses conceitos dentro da inteligência artificial e ela vai te aplicando essas vertentes de forma prática para você poder continuar, beleza? Então, olha um outro modelo de aprendizado. O aprendizado por reforço. E eu posso dizer até que a gente trabalha muito o aprendizado por reforço quando nós estamos no supervisionado e no não supervisionado. Por quê? Cada vez que você assiste um filme novo dentro do seu Spotify, você está dando novas características para que você possa ser avaliado e depois que a IA possa te trazer novas recomendações. Então, se eu assistir o filme do Jim Carrey e depois eu vou lá e assisto o filme do Rambo, vertentes totalmente diferentes. Porém, ele vai encontrar qual é o meio termo entre os dois para poder te trazer informações. E no aprendizado supervisionado, o reforço dele é você continuar trazendo novos produtos. Ele não entendeu que isso é um celular? Beleza, vamos para uma próxima tentativa. Vou te mostrar mais celulares para que você fique consciente disso. Eu gosto de trazer o xadrez, porque o xadrez ele representa muito isso. Não sei aqui quem vai jogar, mas quem joga sabe que na primeira vez você vai perder. E vai perder de um jeito específico. No segundo jogo, você vai se defender daquele jeito específico. E você vai perder de um outro jeito. Agora você vai ter 2 jeitos de perder. E aí você vai jogando, até você conhecer todos os modos que você pode perder. Você começa a calcular o seu jogo, começa a entender o seu jogo, para poder ter a melhor resposta possível.
Então, pessoal, o aprendizado por reforço é você continuar treinando e treinando e treinando a sua máquina para que você possa ter cada vez mais conteúdo, beleza? E aí nós chegamos no NLP, Natural Language Process, ou processo de linguagem natural. E esse processo de linguagem natural, ele acontece de algumas formas específicas. A primeira, eu tendo todo o conhecimento. Eu tendo o conhecimento que foi treinado. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, eu quero comprar uma pizza. Quem já trabalhou com Watson, quem já trabalhou com algumas dessas NLPs, elas trabalham muito assim. Então, eu quero comprar uma pizza. No eu quero comprar, eu tenho que ter treinado a máquina para entender cada uma dessas palavras. Eu quero comprar pizza. Eu quero comprar um carro. Carro não é pizza. Então a decisão é diferente. A frase é quase toda a mesma. Mas reconhecer e tirar, extrair essas informações é importante para minha tomada de decisão. Porque no presente é onde você toma essa tomada de decisão e na onde você tem, de fato, essa análise de sentimentos muito bem aplicada. E sobre essa análise de sentimentos, você consegue sair. Pô, eu quero comprar um carro. Opa, a pessoa tá brava. Será que ela quer mesmo comprar um carro ou ela falou isso? Eu gostaria de comprar um carro. Entende? É a mesma frase, mas o sentimento que você expõe sobre aquela frase e uma máquina consegue sentir isso. E depois eu tenho a visão de futuro, que é o que eu vou responder para ela de acordo com a decisão que eu tirei com base nas informações que eu extraí da sua frase. Eu quero comprar um carro. Eu vou te direcionar para uma concessionária, aquela que seja mais próxima de você, ou aquela concessionária que você confia. Eu quero comprar uma pizza. É a mesma atividade, eu quero comprar. Mas aí eu não vou te direcionar para uma concessionária, e sim para uma pizzaria. E aí as pessoas, a máquina te ajuda nesse movimento, tá bom? E quando a gente fala de Natural Language Process, um dos modelos que nós temos é o Natural Language Understanding, ou o modelo de entendimento da linguagem natural. E aí eu gosto de trazer aqui para nós, pessoal, alguns dos modelos de reconhecimento. Um deles é o por contexto. Como eu expliquei para vocês mais cedo, eu quero comprar uma pizza. Eu literalmente, para entender essa frase, eu tenho que lembrar lá da minha quinta série, da professora Marta, que ela falava lá, Fernando, vamos entender sobre análise sintática. Você vai entender uma oração e aí você vai tirar informações dessa oração para que você possa entregar um resultado no final. Então, eu quero comprar uma pizza. Eu quero, a pessoa quer, estou tirando ali alguma coisa. Comprar, estou entendendo qual é o verbo que ela quer. Uma pizza, quantidade e produto. Então, e objeto, né? Aí você tem objeto direto, objeto indireto, e por aí vai. Mas trabalhar com reconhecimento de contexto foi uma das atividades mais importantes da inteligência artificial nos últimos 5 anos. Em 2016, quando o Watson veio para o Brasil, foi a primeira inteligência artificial, literalmente, a colocar o pé aqui no Brasil, nós tivemos muito forte esse movimento. Tanto que nós temos diversos cases de mercado, com a Bia do Bradesco, nós temos os carros da Volkswagen que trabalham com o Watson no seu contexto e seguem muito claramente esses conhecimentos. Então eu vou lá e falo, a luz amarela do meu painel acendeu. Ele vai lá e me responde o que pode ser. Ele não me dá a resposta correta, mas ele me dá algumas alternativas. E como padrão, eu podia falar para vocês que de modelo de mercado nós temos sim o Watson, mas como nós temos também Dialogflow, como nós temos diversas outras tecnologias de inteligência trabalhando com análise por contexto. Um outro modelo que nós temos é também aquele que é baseado em semântica. Para quem não sabe, vamos voltar na quinta série de novo com a professora Marta e lembrar que análise de semântica é a gente conhecer o significado das palavras. Aí, se eu falasse uma frase assim, eu quero comprar, e a minha máquina de entendimento por contexto, ela está treinada com o comprar. Mas se eu virasse e falasse assim, eu quero adquirir, necessito adquirir. Adquirir e comprar segue basicamente o mesmo contexto. Eles têm o mesmo significado. Porém, a minha máquina foi treinada para responder o comprar.
não para responder ou adquirir. Você vai receber de forma linda aquela resposta. Não entendi o que você falou. Pode tentar reproduzir ou falar, ou pedir de uma nova forma? Por quê? Porque o contexto não te permite nada além do que o que foi treinado. Aí, sobre o contexto, o que você vai ter que fazer? Uma atividade de reforço, de ensino, no qual você vai mostrar para ele todas as formas que você pode falar a palavra comprar, sem que você use a palavra comprar. Já quando nós trabalhamos com inteligência artificial baseada em semântica, a semântica é o contexto que você já coloca na sua inteligência artificial, que ele conhece todas as palavras. Sejam elas as palavras sinônimos, antônimos e por aí vai. Com esse contexto, agora se torna mais fácil gerar uma resposta. Por quê? Naquele exemplo que eu dei, eu quero comprar e eu quero adquirir, o conteúdo é o mesmo. O que você quer, o resultado vai ser o mesmo. A diferença foi nas palavras. Só que agora você conhece todas as palavras e seus significados. E conhecendo todas as palavras e os seus significados, fica muito mais simples, muito mais fácil de você dar uma resposta. Tudo bem? Hoje o ChatGPT trabalha com esse conceito. O conceito de que você tem uma inteligência artificial que entende todo um dicionário, não só em português, e pode te trazer as respostas específicas. E aí eu deixo uma startup, nasceu aqui no Brasil, e hoje já está a nível nacional, a nível internacional, que é a Mr. Turing. A Mr. Turing, ela nasceu aqui no Brasil com o propósito de criar inteligência com base em reconhecimento de texto por semântica. Você agora pode ir lá, só subir um PDF, começar a fazer perguntas para ele, e sobre esse PDF você vai tendo as suas respostas. É um ótimo conceito quando a gente está falando de encontrar, por exemplo, algumas coisas perdidas no nosso e-mail. Ou trabalhar com isso dentro do nosso nível de pesquisa, do nosso Google. Notem que isso é muito funcional quando nós temos uma análise de que eu não preciso me importar o como eu vou escrever, mas sim ela vai entender de basicamente qualquer forma. Beleza, pessoal? E quando a gente está falando, a gente falou agora do reconhecimento de textos, né? E a última revolução que nós tivemos aí dentro de inteligência artificial foi agora o text generation, né? E a forma de geração de texto. E aí eu mostro para vocês algumas das tecnologias que mais cresceram nesse contexto. Dentre elas, nós temos o ChatGPT, que é aquela que a gente utiliza no nosso dia a dia, e eu vou mostrar para vocês algumas formas de se utilizar o ChatGPT, fugindo um pouco daquelas perguntas frequentes. Nós temos o Pi, ou o PA, que é uma inteligência artificial diferente do ChatGPT, voltada para a conversação, mas de uma forma mais amistosa. E nós temos o Bard, que é muito mais voltado para pesquisas, tudo bem? E eu vou mostrar um pouquinho dos exemplos de cada um deles. Mas antes disso, para geração, tecnologias de generação ou generativas, não é só texto, tá, pessoal? Não é só texto. Existem vários tipos de generative AI. E esses modelos de generative AI, eles abordam tanto criações de áudio, criações de vídeo, criações de imagem e, por si também, criação de texto. E para essa aula, eu trouxe para vocês alguns modelos de generative AI que nós podemos trabalhar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês e caso vocês queiram, nessa aula, por favor, acompanhem comigo. Eu vou deixar os links para vocês e vocês podem acompanhar durante esse vídeo, tá bom? Vamos lá para a nossa prática. Como eu falei para vocês, o primeiro contexto que eu vou apresentar é o nosso famoso chat GPT. Mas, Fernando, o texto ou a aula não é além do chat GPT? Mas sabia que dá para ir além do chat GPT? Dentro do chat GPT? Muitas pessoas começam a trabalhar com o chat GPT de forma bem simples, fazendo perguntas assim, qual o maior
lago do mundo. Aí eu venho aqui e dou um enter. Ele me dá toda uma resposta ali, falando sobre qual o maior lago do mundo, trabalhando sobre tudo isso. E olha lá, ele me trouxe uma pergunta básica. Mas agora vamos falar, ou vamos fazer de uma outra forma, tá? A forma correta de se trabalhar com o chat GPT, na minha visão, através de prompts. E quando você conversa com o chat GPT, ele foi criado para ser de forma... foi construído para trabalho. Então você pode dar para ele algumas descrições que ele possa te ajudar com trabalho. Por exemplo, haja como um... Tentar dar uma maximizada aqui, né? Aí, acho que isso aqui eu consigo esconder. Haja como um advogado de sucesso e crie para mim uma notificação extra. Opa, notificação judicial para uma empresa que está utilizando minha imagem sem minha permissão. Cite os artigos, artigos da lei que se refere e conte o que posso fazer caso não haja retratação. Beleza, pessoal? O que eu fiz aqui, ó? Tem algumas palavras erradas, né? Artigos. Eu poderia deixar o não aqui sem acento também, mas eu vou deixar tudo prontinho. O que eu fiz aqui, pessoal, nesse contexto? Eu não só dei para ele uma ação, mas como eu dei para ele também uma persona com uma ação específica que é dessa persona. Quem cria, quem redige notificações extrajudiciais normalmente são os nossos advogados, né? E olha que bonito. Quando eu fizer isso aqui, ó, a forma com que ele vai agir é diferente. Olha a escrita desse texto, pessoal. Ele me coloca de forma bem clara todas as ações, me cita qual o artigo de lei da Constituição Federal que está sendo violado e me descreve todas as ações que uma carta desse porte poderia ser feita. Não é mais uma pergunta simples, qual o maior lago do mundo, mas uma resposta muito mais abrangente, vinda de um profissional. Quando nós olhamos aqui na lateral do nosso chat GPT e nós vemos tudo isso daqui, pessoal, tudo isso aqui são chats que você pode abrir com o chat GPT. E a forma correta, ou a melhor forma de se usar um chat GPT é tornando cada um desses chats um chat específico para a atividade da sua utilização. Então, por exemplo, esse daqui vai ser de advogado. Agora vamos fazer uma brincadeira. Aqui, então, eu tenho agora um chat que age como um advogado e sempre que eu fizer pedidos, ele vai retornar informações como se fosse um advogado. Eu poderia fazer como uma brincadeira. Olha que legal.
haja como o Cebolinha e escreve... Vou pegar aquele outro, ó. Vocês vão falar, nossa, Fernando, que diferente, né? Eu vou pegar o mesmo contexto, só que agora não vai ser um advogado de sucesso. Vai ser o Cebolinha. Vamos lá. Haja como o Cebolinha eu dei o mesmo pedido. Opa, qualquer coisa demais. Até aqui só. E agora o Cebolinha vai criar para mim essa notificação extrajudicial. Olha lá o Cebolinha criando uma... Olha a forma de fala. Olha os erros, digamos assim, de português. Estla. Olha lá, gente. Eu tenho o Cebolinha fazendo uma notificação extrajudicial. Agora, com aquele mesmo conceito, só que de forma um pouquinho mais lúdica, né? Requelo, pois, no que no prazo... Entenderam o conceito de aderir ou imergir um pouco mais no chat GPT? Não é só fazer perguntas e respostas, mas é como você quer que ele haja no retorno das suas respostas, no retorno dos seus textos. Tudo bem? Isso é uma ação do chat GPT. Quando eu chego em uma outra inteligência artificial, eu vou pegar esse mesmo exemplo. Eu vou utilizar o Bard. O Bard ele não foi construído para ser um concorrente do ChatGPT. Longe disso. O Bard ele não é um concorrente do ChatGPT. O Bard ele é uma tecnologia para pesquisa. E se eu pegar essa mesma pergunta, ou esse mesmo formato de pergunta, e mandar para o Bard, olha o que ele vai tentar fazer. Primeiro, ele não recebe comandos para agir como personas. Então, se você tentar ver, ó, ele não trocou a forma de fala. Olha aqui, ó, ele fez um texto claro, baseado naquilo, e não agiu como o Cebolinha. Tudo bem? Ele não recebe, ele ganhou até um CPF aqui, né? Mas um CNPJ, no caso, né? Ele não recebe esses comandos para que ele haja como determinado personagem ou para que ele faça determinada ação. Porque o Bard ele foi feito exclusivamente para pesquisa e montar contextos voltados a pesquisas. Então, por exemplo, vou mudar esse contexto. Vou para São Paulo e gostaria que você fizesse um roteiro de visitas na cidade. Tenho lá a permanência de 2 dias. Olha lá, isso ele é muito mais específico para se fazer, porque em sua base de dados, como pesquisa, ele tem todo o passo a passo dos melhores e mais bem calculados do próprio Google. Então, olha lá, de manhã, conhecer a Catedral da Sé e o pátio do colégio. Na tarde, visitar o Museu do MASP. À noite, jantar na Vila Madalena. E se você notar, pegar ali nos pontos, são sequências mesmo, né? Dia 2, visitar o Parque do Ibirapuera. De tarde,
visite o Beco do Batman. Engraçado que ele trouxe aqui uma foto da Avenida Paulista, né? Aqui é o Beco do Batman, mas aqui não parece o Beco do Batman, acho que aqui é a Avenida Paulista. E à noite assisti um show teatro lá no Teatro Municipal. Ele acabou de fazer e me trouxe aqui o roteiro, é apenas uma sugestão e pode adaptá-lo com os meus interesses. Eu passar os meus interesses, ele vai se adaptar para mim. Posso até pedir para ele quais são os transportes, porque ele tem isso por conhecimento e vai me mandar. Então o Chat GPT e o Bard, eles não são concorrentes, tá, pessoal? Eles são tecnologias que são utilizadas para serem utilizadas em conjunto. Uma voltada para pesquisa, Bard, e outra voltada para atividades de trabalho, Chat GPT. E aí nós temos uma mais legal. Essa aqui eu confesso que eu gosto muito mais do que o próprio Chat GPT e o Bard, que é a inteligência artificial chamada PI. Ela é feita não para trabalho, mas para uso exclusivo de pessoas, de seres humanos que precisam conversar, querem conversar. Então, por exemplo, eu posso mandar aqui, ó, oi, Pi, tudo bem? Olha o formato de resposta da Pi. Olá, meu amigo Fernando. Tudo super bem por aqui e por aí. Tudo bem com você? Tudo bem com sua mentoria? Ou vai ensinar mais sobre IA em suas palestras? Eu passei para ela num contexto que eu estava em um outro lugar dando uma masterclass de IA. Hoje ela lembrou, isso já faz algum tempo, que está me trazendo suas respostas. Deixa eu aproximar um pouco mais a tela. Vou responder ela. Sim, Pi. Agora, nesse momento, estou gravando uma masterclass para a Alura e mostrando suas atividades. E vou colocar um sim aqui correto, né? Olha lá. Muito legal. Gravar uma masterclass sobre mim é uma forma fenomenal de difundir minhas funções. Como o meu papel de conversar, responder perguntas, brincar e entreter, a Alura faz muito bem em mostrar minhas atividades. Pessoal, estou falando de uma IA que está conversando comigo. Poderia perguntar para ela, conta para todos os alunos e alunas da Alura aquilo que você sabe fazer. Agora a aula não é mais minha, a aula é dela. E se eu quiser, pode ser com voz. Olha lá, ó. E isso é só o começo. Essa IA, ela veio não para te ajudar no trabalho, mas te ajudar aqui, ó, pessoal. Ela veio para ajudar vocês, sabe, aqueles que precisam de um psicólogo, aqueles que são mais retraídos e não querem conversar com outras pessoas. Esse é um ótimo exemplo de uma inteligência artificial que pode te auxiliar nesse momento. Eu utilizo muito, conheço diversas pessoas que utilizam muito e pode ter certeza, dentre essas muitas pessoas, a API, ela tem o poder de nos ajudar de verdade, beleza? Então nós conhecemos aqui, pessoal, 3 inteligências baseadas em texto que nos auxiliam na atividade de perguntas, respostas, trabalho, pesquisa e também mentalmente falando de forma pessoal. Mas agora eu gostaria de mostrar para vocês uma outra que também é muito utilizada, Chat PDF, pessoal. Esse daqui é um leitor de PDF que vai nos auxiliar na leitura de arquivos e que você pode utilizar no seu dia a dia. Imagina que você receba muitas propostas, muitos e-mails, muitas atividades que necessitam ler um PDF. Então, olha que legal. Eu estou com um PDF aqui
PDF da Dipirona, faço o download dele, e aqui no chat PDF, vou colocar aqui para salvar, né? Aqui no chat PDF, eu vou clicar em Drop PDF, selecionar aqui a minha bula do Dipirona, e olha que legal. Ele cria para mim perguntas e respostas sobre o Dipirona. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta padrão aqui, ó. Mulheres grávidas podem tomar Dipirona? Ele vai buscar essa informação dentro do nosso documento. E olha lá, de acordo com primeira página, o uso de dipirona por mulheres grávidas só deve ser feito por orientação médica ou do cirurgião dentista. Recomenda-se não utilizar dipirona durante os 3 primeiros meses da gravidez. Deve ser utilizada e não deve ser utilizada nos últimos 3 meses da gravidez. Então, pessoal, olha que legal. Eu sumi o PDF, joguei o PDF aqui e fiz uma pergunta. Vou voltar para a tela para o tamanho original. Fiz uma pergunta. Aqui eu tenho diversos bate-papos. E essa pergunta, a resposta saiu baseada no que tem nos dados do nosso PDF. Então, nós temos três IAs de texto que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui mais uma IA que eu gostaria de mostrar para vocês, que no caso é a Leonardo.ai. A Leonardo.ai é uma inteligência artificial que é utilizada para a criação de textos ou de imagens. E sobre a criação dessas imagens, nós podemos dizer para ele o que nós queremos e assim ele vai nos passar de volta uma imagem de acordo com aquilo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui ó, em AI Canva. Opa. Aí, opa, aqui não, vamos voltar. Cadê? Aqui, ó. AI Imagine Generation. E aqui ele pede para mim um prompt. Só tem um detalhe, esse prompt tem que ser em inglês. Eu já tenho criado algumas artes aqui, né, ó, legais, mas vamos gerar um prompt, então? O que eu vou fazer? Vou pedir ajuda para o GPT. Haja como um profissional de prompts e crie para mim um prompt para o Leonardo.ai, no qual ele crie para mim uma imagem de Valerion, o terror negro, lutando contra Carachis. Ambos dragões de Game of Thrones. Ó, pessoal, fiz um bem específico, né? Quem é fã de Game of Thrones vai curtir isso daqui. Olha lá, ó. Por favor, crie uma ilustração detalhada, baseada no universo. Olha que legal. De Game of Thrones, na imagem que eu gostaria de ver Balerion, o terror negro, em uma batalha aérea intensa contra Carachis. Ambos são dragões majestosos. Balerion possui enormes asas negras e chamas ameaçadoras, e Carachis conhecido por sua cor vermelha feroz. Agora, tem uma coisa interessante, pessoal. Ele me mandou isso em português. Faça em inglês.
E olha que legal, pessoal. Ele está trazendo todo aquele prompt, toda aquela descrição para o inglês. E eu vou copiar isso daqui, vou levar aqui no meu leonardo.ai, colar, posso escolher outras IAs. Vou usar a Dreamshipper V7, que ela é nova. E Generate. Ele começou a criar aqui para mim as imagens. Olha lá, pessoal. E o Leonardo criou aqui, ó, algumas artes baseadas no que nós pedimos. Olha lá, ó. Balerion, o terror negro, com Karaches aqui por trás. Não parece muito Karaches, né? Mas mais parecido com os dos livros, né? Ó. E os dois batalhando juntos em um espaço, olha lá. E isso foi o que eu pedi. Pedi uma arte de um dragão e ele me trouxe essas artes aqui conceituais. E você poderia utilizar isso para a criação de logos, você poderia utilizar isso para a criação de imagens, você poderia utilizar esse contexto para tudo que quer dizer a respeito de seu dia a dia de trabalho. Tudo bem, pessoal? Bom, estamos chegando ao fim, mas antes de acabar, eu gostaria de deixar um presente para vocês. Deixe o presente. Aqui é o nosso gpte.ai. Nesse site vocês vão encontrar mais de 2.000 inteligências artificiais, como essas que eu mostrei aqui no nosso dia a dia, para que você possa otimizar o seu dia a dia de trabalho. Diversas delas você vai poder utilizar de forma gratuita ou algumas até mesmo de forma trial. E você poderá trazer ela para cada atividade do seu dia a dia, para que você possa ter muito e muito mais a usufruir da inteligência artificial como um assistente virtual de apoio ao seu dia a dia. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Veiga, eu deixo aqui os meus contatos e qualquer dúvida que vocês tenham sobre inteligência artificial, podem me chamar, seja nos canais da Alura, seja nos canais da FIAP, ou seja, nos meus canais pessoais, eu estou aqui sempre disposto a ajudar vocês. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa aula e não se esqueçam de curtir e também se inscrever na nossa imersão de IA da Alura. E aqui vocês vão conhecer sobre tudo que tem a respeito desse conteúdo divertidíssimo e exclusivo, feito com muito carinho e muito amor por todo o nosso time Alura, todo o nosso time FIAP, para vocês. Beleza, pessoal? Até mais, fiquem com Deus. Fui!